Fala, meu povo, graça e paz, Deus abençoe vocês. Estamos aqui novamente para mais um dia de maratona no livro de Provérbios. Tem sido uma bênção para a nossa vida, um tempo de conhecimento, um tempo de desenvolvermos sabedoria. E hoje estaremos aqui novamente, tendo esse tempo rico no Senhor. Lembrando, como sempre, deixamos claro, ao seu coração que todo tempo no Senhor é um tempo proveitoso, não é um tempo desperdiçado, pelo contrário. É um tempo muito oportuno da parte de Deus para mim e para você. Qualquer minuto, qualquer hora, qualquer dia na presença do Senhor sempre será um tempo muito proveitoso para mim e para você. E hoje nós estaremos aqui refletindo sobre Provérbios, capítulo 5. E antes disso, de começarmos aqui a refletir verso por verso, queria orar com você, para que o Senhor nos dê graça, unção e sabedoria, para que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação do seu pleno conhecimento para esse tempo. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pelos meus irmãos que participam dessa live. Bendito seja o Senhor, bendito seja o seu santo nome, o qual tem sido tão fiel e tão presente sobre a nossa vida. Queremos consagrar esse tempo ao Senhor e pedimos, Pai, graça, unção e sabedoria sobre nós. Pedimos espírito de sabedoria e de revelação do seu pleno conhecimento para as nossas vidas. E que todo conhecimento adquirido e que toda qualidade da prática que vai desenvolver sabedoria nas nossas vidas seja muito proveitosa, nos dando, Pai, crescimento, nos proporcionando edificação, fazendo de nós homens e mulheres sábios para nos portarmos como igreja relevante em meia sociedade no qual o Senhor nos plantou. Queremos ser luz, queremos ser sal e queremos com conhecimento sermos relevantes no tempo que estamos vivendo. Levante as nossas vidas como referência para abençoarmos, ó Pai, a comunidade no qual o Senhor nos plantou, a vida das pessoas no qual o Senhor tem colocado, a começar da nossa família e assim por diante. Então, muito obrigado. E pedimos para que o Espírito Santo venha nos liderar e sob a liderança do Espírito possamos avançar nesse tempo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, meu povo, tratando sobre Provérbios capítulo 5, a ênfase do capítulo 5 é sobre o adultério, do homem que se relaciona com a mulher adúltera, Por exemplo, na Bíblia Viva é tratada como uma prostituta. Aqui nós temos aqui na tradução da Almeida, corrigida e atualizada, é citada a mulher estranha, Então a ênfase aqui do capítulo 5 trata sobre o adultério, sobre um relacionamento que é desagradável aos olhos do Senhor, Mas nós entendemos também que os princípios que podemos extrair, extrair aqui do capítulo 5, eles vão contribuir muito para que a gente tenha a oportunidade de aplicá-los, talvez em outras áreas da nossa vida, em outros momentos da nossa vida, e que vão fazer de mim, de você, uma pessoa que há de desenvolver sabedoria. E eu quero poder me ater com esses princípios aqui com você no capítulo 5. Vamos lá? Quero ler primeiro os dois versos. Capítulo 5, verso 1 começa assim: Filho meu, atende a minha sabedoria e a minha razão, inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos, ou talvez a descrição na sua tradução, e os teus lábios guardem o conhecimento. Que nós já podemos extrair o primeiro ponto de suma importância para nós hoje. Ser sábio é decidir ser ensinável. Gente, o verdadeiro sábio não é aquele que sabe tudo. O verdadeiro sábio é aquele que nunca para de aprender. E isso independente do título, do cargo que ele tenha, o tempo de ministério que ele já tenha, o tempo de frutos que ele deu, o tamanho da igreja que ele tem, lidera, o tamanho do grupo que ele lidera, isso não importa. Estatísticas por si só não revelam em si sabedoria, não definem sabedoria por si só. É resultados. Claro que uma vida sábia, ela vai produzir frutos, Mas o verdadeiro sábio não é aquele que tem resposta para tudo, que não necessite mais de aprender, Eu acredito que na face da terra não há ninguém com um coração humilde o suficiente para afirmar que não precisa mais aprender. Pelo contrário, quando se trata de caminharmos com o Senhor, de vivermos o propósito do Senhor para a nossa vida, nós estamos falando de um caminho rumo à eternidade. A eternidade não tem fim. Então estamos falando que no que compete ao conhecimento e no que compete ao desenvolvimento da sabedoria, meu irmão, minha irmã, nós seremos eternos aprendizes. Estaremos aprendendo com o Senhor até o arrebatamento, ou até a nossa partida aos céus, Então nós precisamos ter essa humildade no nosso coração
principalmente quando os resultados comecem a surgir, né? Principalmente quando portas começam a se abrir, né? Principalmente quando promoções começam a surgir, né? Porque, de fato, a busca pelo conhecimento e a prática do mesmo não só desenvolve sabedoria na minha vida e na tua vida, mas contribui para que portas sejam abertas, ou para que possamos estar preparados para passar, né, por essas portas, ou vivemos realidades maiores na qual nós estamos vivendo hoje, né? Biblicamente, nós percebemos que a nossa vida ela está em evolução. Talvez o termo aperfeiçoamento, que Paulo cita em sua carta aos Efésios, em meio à unidade, o serviço dos santos uns aos outros, no contexto da igreja, a vida em comunidade, nos leva a ter essa ideia de uma vida que está progredindo, de uma vida que está evoluindo, de uma vida que está avançando. E tudo isso é resultado do conhecimento correto, do conhecimento certo, né? Que é a verdade dos céus, né? Que é as escrituras sagradas para a nossa vida, né? A nossa fé, o nosso viver é pautado por uma verdade, e não uma verdade adquirida entre os homens, mas uma verdade que nos foi dada do céu, né? E hoje, por meio dessa verdade, nós estamos construindo a nossa vida e estamos aprendendo todo dia, né? E repito, independente de tempo, independente de conquista, independente de coisas, nós sempre precisamos trilhar o caminho do aprendizado, né? Precisamos permanecer nesse caminho, precisamos permanecer com o nosso coração disposto a aprender, independente das suas conquistas, das suas vitórias, das suas superações, nunca pare de aprender. E é interessante que aqui Provérbios se trata de uma sabedoria divina. E o início do capítulo 5, como em outros capítulos, né, a forma íntima de pai para filho é clara, é perceptível. O que nos ensina sobre a nossa total dependência de filhos, né, no nosso pai, né? Como nós já citamos outrora, Deus só pode ser pai para quem se porta como filho, para quem deseja viver como filho, né? E a sabedoria divina é de pai para filho. É um pai que repassa o conhecimento que tem, a ciência que ele tem do que é melhor, do que é correto para a nossa vida, que estamos aprendendo. E se nós não entendemos a nossa condição, dificilmente vamos alcançar a sabedoria, né? Então, repito, sabedoria é permanecer aprendendo. Isso revela, então, que quando nós lemos filho meu, a nossa total dependência pelo pai, que de fato o pai tem um parecer, o pai tem uma opinião, o pai tem uma vontade, né? E biblicamente, qual é a vontade aqui citada que é boa, agradável e perfeita para a nossa vida, né? É a vontade de Deus para mim e para você. E de não só ouvirmos, mas de sermos pessoas dispostas a abrirem mão muitas das vezes da razão que temos, porque aos nossos olhos podem acontecer situações que a gente tem a razão e a gente quer bater o pé para ter a razão, mas muitas vezes nós não vamos ter razão em certos assuntos, em certas realidades da nossa vida. E quem vai ter? Deus sempre tem a razão, Deus sempre tem o que é melhor para mim e para você, né? E esse coração bem trabalhado, humilde, disposto a aprender, meu irmão, sempre vai ser flexível, até mesmo para abrir mão das suas próprias razões. Quantas e quantas vezes, antes de conhecermos a verdade, nós pensávamos que a vida deveria ser levada de uma forma e fomos confrontados pela verdade de Deus e pela humildade, né, de reconhecer que Deus, de fato, né, tem um outro plano, tem uma vontade diferente da nossa. Nós acatamos, nós decidimos, nós renunciamos pela vontade de Deus e, pós a nos entregarmos essa vontade, chegamos à conclusão de que estávamos equivocados na forma que víamos a vida ou estávamos pensando em meio à vida, né? Então nós precisamos entender, precisamos compreender que é de fato Deus tendo sempre o melhor para mim e para você, de nos portarmos como filhos que estão com seus ouvidos atentos à voz do Pai, de estarmos numa total dependência de aprendermos aos pés do Pai. É interessante, me veio aqui agora à memória, talvez porque eu tenha lido hoje, né, o Evangelho de João, que cita no momento pós a ressurreição de Lázaro, que Jesus está na casa de suas irmãs, né, Marta e Maria, e Maria decide se render aos pés do Senhor para lhe adorá-lo, né? E Marta está preocupada, agitada, mexendo com casa, né, para lá e para cá, e a decisão de Maria incomoda Marta, né? Mas Jesus deixa claro: Marta, Marta, você está atarefada, você está sobrecarregada, Maria escolheu a melhor parte, isso não lhe será tirado. Né? Da mesma forma, a sua decisão de se render ao conhecimento que Deus tem para a tua vida, meu irmão, esse conhecimento nunca será vão. Esse conhecimento nunca será um desperdício, pelo contrário, ninguém pode tirar. Jesus disse que céus e terra irão passar, mas a palavra dele irá permanecer para todo sempre.
Então a verdade que aqui aprendemos e ouvimos e decidimos praticar e carregar essa verdade impacta a nossa vida para todo um sempre, né? Contribui para a nossa evolução, para o nosso progresso e para chegarmos a esse lugar de sabedoria. Outra citação aqui interessante no verso 2, para que conserves os meus avisos. Conservar é você guardar bem aquilo que você aprende. É de você não desperdiçar aquilo que se ouve. De você dar valor ao que está sendo ensinado, né? E cá para nós, a nossa cultura, ela precisa se disciplinar no que compete à valorização do conhecimento. Se pararmos para refletir, boa parte dos erros que estamos cometendo não é por falta de instrução, mas sim é por falta de prática. Pessoas já nos aconselharam, o próprio Deus já falou ao nosso coração, a palavra está falando ao nosso coração, Deus usou pessoas para nos aconselhar, Deus usou cultos, Deus usou células, né? Momentos em que você estava ali buscando, orando, né? E cultuando ao Senhor, e Deus falou ao teu coração, mas por falta de prática, infelizmente por omissão, você não pôs em prática o ensino que Deus te deu, e talvez hoje está lidando com transtornos desnecessários para a tua vida, né? Então conservar talvez seja sinônimo de dar valor àquilo que você tem, é de você estar preservando muito bem aquilo que Deus deu para você, de você não abrir mão do conselho que Deus deu para você, que você abra mão da sua vontade, que você abra mão da opinião alheia, mas que você não abra mão da vontade de Deus para a tua vida, porque somente a vontade de Deus irá garantir o teu destino certo, um futuro correto, né? E abençoado para a tua vida. Vamos lá, do verso 3, quero ler agora com você do verso 3 ao 6. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 fios. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a vereda da vida, as suas carreiras são variáveis e não as conhece. Dentro desses versos aqui, nós vamos extrair o certo princípio de que a sabedoria nos preserva dos manipuladores. Ser sábio é você conseguir discernir entre quem é sensato e quem não é, quem tem boas intenções e quem não tem boas intenções. A Bíblia nos ensina que a árvore se conhece pelos seus frutos. Claro que essa manipulação aqui se aplica para uma prostituta, para uma mulher adúltera, para uma mulher mal intencionada, né? E quando nós percebemos aqui o texto, inicialmente o teor, a forma como ela conversa, parece ser agradável, parece ser tão legal, parece ser tão bacana, parece ser tão chamativo. E aí sim o teor, corrigindo, né? De fato, a motivação ela é comprometedora, ela leva para maus caminhos, né? Então a sabedoria ela contribui para que você não caia no engano dos manipuladores. E geralmente presas fáceis aos manipuladores são os leigos, são aqueles que não têm conhecimento ou até têm, mas não praticam. Se tornam presas vulneráveis para opiniões que vêm de bom grado, mas no final são caminhos de morte. E o texto aqui nos ensina, repito, para um contexto de possível adultério, mas para que o homem, entendendo a vontade do seu pai, né, dando valor ao conhecimento, o ensino que o pai está dando, né, e decidido por colocar em prática o que o pai aconselhou, é alguém que vai conseguir ter discernimento para dizer não para convites como esse. É alguém que vai ter postura e posicionamento para dizer não aos convites, aos banquetes pautados nos prazeres do mundo, aquilo que o mundo oferece, né? Que no início parecem serem caminhos, né, de muito prazer, mas que no final nos levam à perdição, né? E a sabedoria vai contribuir para que você consiga discernir, para que você entenda e perceba, né? A proposta não é fazer acepção de pessoas, mas você precisa ter sabedoria para conviver entre as pessoas, para saber quem tem boa intenção e quem não tem boa intenção. E a sabedoria vai ser fundamental, porque sabedoria é resultado de conhecimento que está pautado na verdade divina. E por meio dessa verdade nós conseguimos discernir entre a verdade e a mentira. Porque se existe verdade, e a Bíblia deixa ênfase dessa verdade, Jesus deixou claro que ele era a verdade, é porque existe uma mentira. Corremos o risco de sermos enganados pelos manipuladores, né? Pessoas que querem nos levar para o seu mundo perdido e caído, né? Mas cabe a nós desenvolvermos sabedoria para não cairmos nas armadilhas dos manipuladores, né? De nós entendermos que existem pessoas que conversam bem, que têm um bom diálogo,
em que as suas palavras parecem ser tão atraentes, né? Mas no final são pessoas mal intencionadas, pessoas que querem te levar para o buraco, pessoas que querem o teu mal, pessoas que querem te prejudicar, pessoas que querem extrair de você algum bem que elas visam extrair de você. E no final, depois que te usarem, né, elas acabam te abandonando. Então tenha cuidado, tenha sabedoria. Lembre-se que a sabedoria vai contribuir para que você tenha discernimento, né, para não cair no conto dos manipuladores. Nós percebemos aqui que o texto é bem claro, no verso 5, os seus pés descem à morte. São pessoas que estão perdidas no seu caminho e que querem levar outros a se perderem com elas. São pessoas que acham que no que vivem estão certos e querem atrair os que estão vivendo certos para viverem o seu jeito errado, né? E a tua sabedoria, o desenvolvimento da tua sabedoria vai te preservar para não cair, para que você entenda que a sabedoria também é resultado de alguém que está valorizando a própria vida, né? A sabedoria bíblica, a sabedoria divina nos levam a uma valorização pessoal de vida. E de você entender, né, o quão desafiante é construir uma vida com os verdadeiros valores, carregando os verdadeiros princípios, né? Viver uma vida digna, nós sabemos que isso requer esforço, né? Nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Os princípios que regem o mundo são completamente contrários ao nosso, né? E nós, o povo de Deus, com muito esforço, nós perseveramos para não seguirmos o percurso desse mundo, mas sim para, no Senhor, na dependência do Senhor, de nós caminharmos na contramão desse mundo, né? Então tenha cuidado para não tentar entrar a convite, né, de pessoas manipuladoras, de pessoas mal intencionadas, e por um momento de prazer, por um minuto de prazer, jogar toda uma história, né, de esforço, conquista e dignidade, só por causa de um minuto de prazer, né? Então tenha cuidado, seja uma mulher, seja um homem sábio, né, para não cair no conto dos manipuladores. Vamos ler do verso 7 ao 14, que nos ensina assim: agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. Afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que não se fartem os estranhos do teu poder e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro, e gemas no teu fim quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas, como aborreci a correção, e desprezou meu coração a repreensão, e não escutei a voz dos meus ensinadores, e nem a meus mestres inclinei o meu ouvido, quase que em todo o mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. O que nós podemos aprender com esses 7 versos? Sabedoria contribui para a construção de relacionamentos, né? O texto aqui, né, em meio ao contexto, se aplica para um homem que decidiu se envolver, infelizmente, pecou na sua escolha de se envolver com uma mulher adúltera, de buscar os prazeres fora de sua casa, né? E o texto aqui relata o quanto isso foi ruim, foi amargo e foi prejudicial. O pai aqui está deixando claras as possíveis consequências de um relacionamento errado, de um julgo desigual, né? E claro que nós podemos aqui extrair os princípios dessa escolha errada, de um adultério que foi cometido, dentro de um relacionamento abominável aos olhos do Senhor, não só para esse contexto aqui, o adultério que foi cometido, mas de termos esse princípio para evitar, por exemplo, a construção de namoros errados, né? O casamento errado, né? O casamento é um projeto divino, mas o homem, por escolha errada, pode se prejudicar ao viver esse projeto de modo errado, né? Podemos ter esse princípio, por exemplo, para ser usado em meio às amizades, né? Porque aqui o texto deixa claro que existe uma pessoa que decidiu viver completamente de forma contrária aos princípios que nós, como povo e filhos de Deus, nós temos, cremos e carregamos na nossa vida, né? O texto aqui relata de uma mulher em plena perdição. E se o filho não acatasse ao conselho do pai, ele iria se perder com ela, provavelmente, porque a mulher proporciona o prazer. O convite dessa mulher é um prazer, mas que leva a um caminho destrutivo, né? Que leva a um destino destrutivo, né? E quando nós paramos aqui para refletir, por exemplo, sobre o conselho do pai, para que o filho se atentasse, para que o filho permanecesse fiel aos ensinos que o pai estava dando, né? Para que o filho não se envolvesse, porque o envolvimento iria destruí-lo, né? Iria desvalorizá-lo, iria gerar consequências ruins, que não só ia gerar problema para esse homem, para essa pessoa, né, que escolheu, tomou a decisão errada, mas também que iria envolver a sua família,
Nós sabemos que o adultério tem sido uma das maiores causas, né, que promove o divórcio, né? E falar sobre relacionamentos errados, não só sobre o adultério, o homem que trai a sua esposa, a esposa que trai o seu marido, né? A busca pelo prazer fora de casa, primeiro, né, é uma casa comprometida, porque o prazer ele deve ser construído dentro de casa, né? O nosso lar hoje ele precisa ser esse jardim, e nós sabemos que um jardim é construído com esforço, nenhum jardim nasce de um dia para o outro, né? Um jardim bem cuidado, regado e florido é resultado de muito trabalho, né? E dentro do lar, dentro do casamento, dentro de um relacionamento, tanto o homem quanto a mulher, eles têm esse papel de suma importância, que é cooperarem, que é serem companheiros na construção desse jardim, vivendo como uma só carne, né? Vivendo num só propósito. Não só estão casados em corpos, mas estão casados no propósito também de serem fiéis ao Senhor e de serem fiéis um para com o outro. E dentro dessa fidelidade, dentro desse relacionamento, o prazer ele deve ser uma realidade, porque Deus proporcionou isso. E não podemos permitir com que nada fora do contexto do lar roube, né, essa dádiva, essa realidade divina que Deus concedeu, por exemplo, para dentro de um casamento, para dentro do relacionamento, né, que é o casamento, que é o prazer. O texto aqui então relata o conselho de um pai que está orientando o filho para que ele mesmo não se perca, para que ele não se prejudique, nem prejudique a sua família, né? Para que as suas escolhas não gerem consequências ou dê frutos amargos, né? A proposta aqui do pai é de fazer o filho não só refletir sobre a importância dos conselhos que ele está dando, mas das possíveis consequências que ele aqui também dá nome, que poderiam surgir diante de escolhas erradas, de busca a prazeres errados, desnecessários, né? Que de fato são uma ilusão, que não preenche, que não satisfaz e que nem proporciona a verdadeira alegria. Quando nós lemos aqui, por exemplo, o verso 10, para que não se fartem os estranhos do teu poder e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro. Ou seja, né, um relacionamento errado e também agora que gera desperdício, porque toda uma história que foi construída, por exemplo, de dignidade, por um equívoco cometido, uma escolha errada feita, um relacionamento errado desenvolvido, isso pode destruir e minar toda essa história, toda essa reputação, até mesmo os bens, até mesmo as conquistas que essa pessoa tinha tido, agora ela vai ter que dividir com outros, que não são dignos, né? Que infelizmente carregavam segundas intenções e visaram a oportunidade de extrair um bem dessa pessoa, né? Você percebe, por exemplo, é muito comum entre os famosos, alguém, né, com segundas intenções se envolve com esse famoso, mas para tirar uma vantagem do famoso. Tem um filho do famoso, tem uma filha do famoso, da famosa, né? E aí isso se torna um aio, né, para que ele extraia benefício e gera problemas, né? É muito comum, por exemplo, os filhos fora do casamento, né, o que nós definimos como bastardos, que são nascidos, né, de maneira ilegítima, né, e que gera tantos transtornos. Aí o cara, né, compromete a família, tem que se preocupar com uma outra família formada de uma maneira equivocada, né, tem que pagar pensão e aumenta, né, a preocupação, aumenta os custos, enfim, gera inúmeros transtornos em que o pai deixa claro para que você vai fazer isso, né? Para que você vai desperdiçar os seus bens com os estranhos, né? Olha o verso 11, e gemas no teu fim quando se consumir a tua carne, o teu corpo, ou seja, escolhas que não só vão gerar consequências ruins, mas vão gerar desgaste, preocupações, né? Olha, e o verso 12 e 13, e digas, né, como aborreci a correção, aí vem o remorso, né? Aí vem o remorso, talvez até venha um arrependimento, né? Aqui, claro, o texto nos deixa claro, dentro do verso 2 e do verso 11, verso 12 e 13, perdão, o reconhecimento, né, de que ele teve a oportunidade de ser aconselhado, de ser ensinado, mas que, infelizmente, ele desperdiçou essa oportunidade. Gente, e isso, assim, é uma situação muito, muito, muito delicada, né? Desperdiçar o conhecimento, até mesmo, se podemos dizer assim, uma coisa é você errar sem conhecimento, Deus vai lhe ver de uma forma, né? Talvez considere a tua ignorância, né? Isso não te isenta, claro, das consequências. Mas outra coisa é você errar
tendo sido ensinado, né? É um peso maior, né? Lidar com essa situação, com as consequências ruins, diante de conhecimento que você teve, adquiriu, mas não valorizou, não quis praticar, não quis se entregar, né? Não deu o devido valor para aquilo que foi ensinado. E agora, né, é o tal do chorar o leite derramado. A angústia é maior, porque a tua mente começa a trabalhar que você teve a oportunidade de não errar, mas errou, né? Então você vive um conflito, e se não houver, né, um posicionamento, maturidade, né, e a sua vida se apropriar da graça de Deus para te ajudar mediante um arrependimento, claro, a angústia, o sofrimento é muito maior. Porque você vive, né, fica sujeito a viver um conflito entre o passado, em que você foi ensinado a lidar com o presente, com a consequência, né, aflorada, né, com as escolhas erradas que foram cometidas, e agora você entra em conflito. Poxa, no passado eu aprendi, não dei valor, e hoje eu estou lidando com uma situação muito ruim. E se você não tiver compreensão, né, para se posicionar e resolver, você fica refém de um sentimento de culpa, as consequências vão ganhando proporção na sua vida, a sabedoria, né, foi comprometida, a desenvoltura da sabedoria, tua vida parou, né, tua vida estagnou. Então, meu irmão, minha irmã, tenha cuidado, né, com quem você vai se relacionar, tenha princípios, né. Nós estamos aqui olhando para um contexto de um filho sendo ensinado diante de uma proposta de alguém corrompido. Tenha cuidado. Nós olhamos hoje, por exemplo, para a nossa geração, é uma geração que constrói relacionamentos pautada no empobrecimento afetivo, ou seja, uma geração pobre de afeto, uma geração que se move por carência, né? Uma geração que quer se relacionar, seja para um namoro, seja para uma amizade, seja decidido rumo ao casamento, não por amor, mas por carência, com o desejo de se sentir aceito, querendo ser objeto de desejo do outro, né? Querendo se sentir amado, né? E não pronto para amar o outro no qual ele deseja se relacionar, né? É uma geração que vem vazia e não abastecida, né? É uma geração que vem para extrair, subtrair do outro e não para adicionar, né? E esse é o grande perigo. Por isso que nós temos aí, né, namoros comprometidos, namoros, né, nos seus valores diluídos, casamentos comprometidos, pessoas mal casadas, né? Por quem vem, por exemplo, com aquela ideia de que vou casar para ser feliz, né? Mas isso não existe, né? A construção de um relacionamento, por exemplo, o casamento, é para fazer o outro feliz, né? Mas é de você ter para dar, para oferecer. E o que não acontece, as pessoas vêm para tomar, para extrair, né? E acabam sendo relacionamentos marcados, né, por muita pressão, por muita exigência, por muita cobrança. Esqueci o termo, quando a pessoa quer extrair demais, né? É como se sugar, quero sugar muito do outro, né? E o outro não dá conta de atender isso, né? Porque não é construído nenhuma necessidade real, né? Mas sim numa falta que ficou aberta na história dessa pessoa. É por isso que nós temos pessoas que não sabem se relacionar, pessoas que pecam muito no namoro, uma inversão de valores muito grande, casamentos, né, sem alegria, sem o servir, enfim, relacionamentos errados. Além, claro, né, do que aprendemos aqui com o contexto de pessoas que adulteram e se envolvem em outros relacionamentos, criam laços de alma, né? A sua vida fica mal resolvida e acaba comprometendo famílias e tantas outras coisas. Então vamos ter cuidado, vamos ter princípios para se relacionar e vamos desenvolver sabedoria para construir relacionamentos, né? Para a vida familiar, para um relacionamento, é necessário sabedoria. Nós precisamos de homens sábios, homens que lideram, homens posicionados, né? Homens que temem a Deus e que respeitem a sua família. Nós precisamos de mulheres com sabedoria que auxiliem o seu marido na missão que ele apresenta e precisa apresentar. É uma via de mão dupla, né? Que você tenha sabedoria para iniciar um namoro, perceba seu tempo, se você tem maturidade, né? Se você está apto para servir, se você está apto para construir rumo ao casamento. Namoro, abre aspas, não é entretenimento, né? Namoro é responsabilidade. E se a pessoa na qual você que está namorando, se a pessoa na qual você está se relacionando, você não tem intenção para casar com essa pessoa, você não está agindo com sabedoria, né? Você está segurando o marido ou a esposa de outra pessoa. Então
Então, meu irmão, minha irmã, se você está namorando, decida o que você quer para a vida. Entenda que namoro é uma responsabilidade. A gente namora para casar, a gente namora para viver proposta, a gente namora para construir família e para que a mesma vive para a glória de Deus. Então, se você não se sente apto para isso, é melhor dizer não. É melhor pôr um fim do que se prejudicar e prejudicar o outro, né? A falta de sabedoria nos faz prejudicar a vida e prejudicar a vida das pessoas, né? Mas o sábio é aquele que ganhou a própria vida e que também conquista para o ganho da vida do outro, né? Então tenha sabedoria. Vamos lá, do verso 15 ao 20. Beba água da tua cisterna e das correntes do teu poço, derramar-se-ão por fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros das águas? Sejam para ti só e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, sacia em ti os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. E por que, filho meu, andarias atraído pela estranha e abraçarias o seio da estrangeira? Né? E aí nós extraímos um outro ponto importante dentro do verso 15 ao 20. A vida conjugal, como nós falamos um pouquinho aqui no outro tópico, requer sabedoria. Aqui o pai está deixando claro o desperdício, né, que o filho iria construir, né, os problemas que ele iria gerar por uma escolha errada de se envolver com uma mulher estranha, de se envolver com uma prostituta, de cometer um adultério, de desprezar a sua família, de desprezar a sua esposa. Por que desperdiçar a oportunidade de viver bem em casa para viver mal fora de casa, né? E quem tem sabedoria é alguém que entende, né, a importância de construir, né, um ambiente favorável, né, e de não desperdiçar, mas sim de valorizar aquilo que Deus o deu. Aqui nós aplicamos para os casados, né? Marido e mulher, que vocês não desperdicem a oportunidade de viver bem com seu cônjuge, de vocês construírem, né, os momentos prazerosos, de entenderem que ambos têm responsabilidade, né? E se vocês não valorizarem a casa de vocês, ninguém pode fazer isso, porque só vocês se conhecem, só vocês sabem a história que vocês têm e estão construindo, só vocês conhecem as necessidades, só vocês sabem as dificuldades que enfrentam, né, e superaram, e cabe a vocês dar o valor devido, né, para valorizar não só um ao outro, mas para valorizar a família num todo, né, para que o mundo nunca seja atrativo. O mundo, quando se torna atrativo, é porque o lar já está comprometido. Você já parou para refletir por que os botecos ficam tão cheios de homens que, após o seu serviço, estão ali bebendo, ao invés de ir embora para suas casas e curtirem as suas famílias, a esposa ou os filhos? É porque, infelizmente, o lar já não tem prazer. Nós podemos perceber que um boteco, um barzinho qualquer, se tornou uma fonte de prazer, de alegria, entre aspas, para essas pessoas. O que significa que o lar deixou de ser atraente. O prazer já não existe mais. Algo, né, foi permitido, seja do marido ou seja da esposa, que minou esse prazer, que minou esse contentamento, né, que comprometeu essa construção dentro do lar. E cabe a ambos entenderem o seu papel. O conselho do pai é para que o filho pudesse estar atento para não causar desperdício, para que ele não desse, por exemplo, aqui quando nós lemos o verso 15, bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço, ou seja, de você não caçar água lá fora se você tem água aqui dentro, né? Seria uma grande incoerência. Eu tenho ali uma água, né, pura, uma água potável, boa para se beber, para beber água suja lá fora. Isso é loucura. E quantos fazem isso? Desperdiçam, né, a água limpa aqui dentro para tomar água suja lá fora, né? O verso 16, derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros das tuas águas. Olha só para você ver. Você vai desperdiçar, né, o que você poderia construir bem, desfrutar bem dentro da sua casa lá fora para criar outros problemas. Quando você lê, por exemplo, a Bíblia Viva aplica isso para a condição de você gerar filhos, né, do lado de fora, de maneira ilícita, lá fora da sua casa, e deixar os seus filhos sem a sua cobertura, né, porque são filhos que vão ser criados por outras pessoas, e o quanto isso é sofrido, né, dependendo da situação, né, quantos filhos órfãos que nós temos hoje, né, quantos filhos que passam por abusos de padrastos e madrastas diante, né, de relacionamentos tão equivocados, né, vidas que ficam à mercê do sofrimento de maneira desnecessária, resultado de busca por prazer momentâneo,
né? Busca por carnalidade, né? Em saciar a carnalidade, né? Então, meu irmão, minha irmã, entendam bem que a importância da sabedoria, ela vai contribuir para o seu posicionamento dentro do lar. Se você for parar para refletir hoje, e até os homens alegam, né? Não só os homens, né? Mas num todo, o casal num todo, né? Quando surge a separação, um dos grandes problemas é a incompatibilidade. Incompatibilidade é não conseguir lidar com as diferenças do outro. O que isso revela? Falta de maturidade. De fato, falta de sabedoria. Porque nós nos relacionamos com pessoas que têm, com certeza, diferenças, que têm características diferentes da nossa. Mas a nossa visão egoísta e carnal acaba, né, ficando incomodada ou insatisfeita pela diferença do outro. Mas quando eu tenho uma ótica correta, alinhada às Escrituras, eu entendo que a diferença do outro pode contribuir nas faltas que eu tenho. E isso pode me completar, pode me ajudar, né? Lembrando, estou falando dentro de um contexto matrimonial, dentro do casamento, né? Mas quando isso não ocorre, quando a vida não é vista dessa forma, gera incompatibilidade e se torna partidário. Cada um defende a diferença que tem, as características, o que o outro tem ou deixa de ter, e isso pode ser prejudicial. E o outro, né, acha como aio, né, de buscar lá fora o que ele percebe que falta dentro de casa. Mas isso é um equívoco. Vai piorar a situação, vai gerar outros problemas, não resolve. Nós nunca resolvemos um problema gerando outro problema. Se existe um problema, nós devemos buscar a solução. E até mesmo para buscar a solução requer sabedoria, né? Porque a pessoa que não tem sabedoria é uma pessoa que só gera problemas e não produz solução, não busca solução, não visa solução, ok? E quando lemos do verso 20 ao 23, para nós terminarmos, né? Que diz assim: e por que, filho meu, andarias atraído pela estranha e abraçarias o seio da estrangeira? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. E aí nós aprendemos o último ponto aqui para o capítulo 5 que estamos estudando hoje. O sábio está atento às consequências. E por que digo isso? Primeiro aqui no verso 20 o pai deixa claro para o meu filho, diante, né, do que eu estou ensinando para você, estou abrindo os seus olhos, perceba o que você tem. Para que você vai caçar lá fora aquilo que você não precisa? Não é? Ou seja, o pai está deixando claro não só a importância das escolhas, mas deixando claro que toda escolha ela gera uma consequência. E o pai aqui até cita umas possíveis consequências que poderiam acontecer, os problemas que poderiam surgir diante de uma escolha errada. Percebemos a graça, o amor do pai pelo filho, né? De abrir bem os olhos do filho, para que mesmo que ele insista no erro, e o mesmo gerando consequências, para que ele não chegue a dizer: nossa, ninguém me ensinou, ninguém me falou. Pelo contrário, nós estamos vendo um pai que se dedicou fielmente por abrir os olhos do filho, né? E uma pessoa sábia é uma pessoa que pensa no que vai fazer, né? Nós hoje vivemos e convivemos e lidamos com uma geração que infelizmente não pensa no que vai escolher e não sabe lidar com as consequências no qual, né, ele escolheu. É o que nós podemos definir o contrário do sábio, que é o tolo. E o livro de Provérbios vai tratar por diversas vezes a atitude do tolo e as consequências que o tolo desenvolve, né, por meio das suas escolhas erradas, né? Mas podemos aqui definir que o tolo é aquele que não tem princípios para escolher, né, e não tem maturidade para lidar com as consequências. Diferente do sábio. O sábio é aquele que pensa, né? Primeiro, porque ele vem adquirindo conhecimento, ele não para de aprender. Segundo, ele não é precipitado, porque quando surge uma demanda, uma situação que exige dele uma escolha, ele deve parar, pensar e refletir em como lidar com tudo aquilo e qual é o princípio que ele carrega para lidar com aquilo. E mesmo que ele ainda não tenha o conhecimento necessário para uma situação nova que surge diante dele, o sábio é aquele que vai buscar conhecimento para lidar com a situação. E seja por meio das escrituras, seja por meio de alguém maduro, né, na fé, seja qual for o meio, né, lícito para obter o conhecimento, o sábio ele se posiciona, diferente do tolo.
né, que muitas vezes movido pelo orgulho, ele não procura obter conhecimento, não procura pedir conselhos, não valoriza a sua própria vida e se perde nas suas escolhas erradas, né, esquecendo que a mesma vai gerar consequências, né? Então nós temos aqui o conselho de um pai de forma interrogativa: meu filho, se você tem de tudo para viver bem dentro de casa e não desperdiçar a sua vida e nem o que você tem, para que inventar moda de se envolver com aquilo que é ilícito, com aquilo que é prejudicial lá fora? Fique esperto, né? Nós precisamos entender que toda escolha, ela gera uma consequência. E aí dentro do verso 20, né, o pai deixa claro: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. Então toda escolha que fazemos, ela não passa despercebida aos olhos de Deus, correto? Toda escolha que você faz, né, e o que vai pesar a qualidade das suas escolhas é o conhecimento que você tem, né, e o objetivo de desenvolver sabedoria na sua vida, né, vão contribuir para que você faça escolhas corretas, sensatas, né, coerentes, né, tementes ao Senhor, né, valorizando o que Deus é e representa para a tua vida, como também você valorizando a sua vida. Geralmente pessoas que não pensam para escolher e não estão nem aí para tomar escolha são pessoas que ainda não aprenderam a desenvolver valor pela própria vida, né? E cabe a nós refletirmos muito bem sobre as últimas escolhas, nesses últimos dias, as escolhas que estamos fazendo, nas escolhas que estamos tomando para a nossa vida, né? Olha o verso 21 ainda: e ele aplana todas as suas carreiras, ou seja, Deus está atento, né, com as nossas escolhas, de forma figurativa, caminhos, né? Deus está atento com aquilo que escolhemos, Deus está atento naquilo que decidimos caminhar, trilhar, né, pautar a nossa vida. Deus está atento, né? Então tenha cuidado, né? Perceba, né, qual é o caminho, por exemplo, que você está trilhando hoje, quais são as escolhas que você toma hoje, para onde as suas escolhas estão te levando hoje. Já parou para refletir nas possíveis consequências que as suas escolhas podem proporcionar para a sua vida? Com certeza, né, se você está diante de uma situação e que precisa tomar uma decisão, você com certeza terá condições de refletir sobre as possíveis consequências que isso irá acontecer, né? E aqui dentro do verso 22 e o verso 23, quanto ao ímpio, que é aquele que decidiu permanecer na sua vida pecaminosa, uma escolha, né? As suas iniquidades o prenderão. Ele será refém das suas próprias escolhas erradas. Olha o perigo. E com as cordas do seu pecado será detido, ou seja, condenação, né? Então ele será condenado nas escolhas erradas que ele fez. Moral da história, né? Ele mesmo pecou nas suas escolhas e prejudicou a sua própria vida, né? Verso 23, ele morrerá porque sem correção andou, né? Por que sem correção? Porque não teve conhecimento? Não. Aqui ele é qualificado como ímpio. E o ímpio é aquele que decidiu, mesmo diante da verdade do conhecimento, permanecer na sua vida pecaminosa. É alguém que decidiu não se arrepender. É alguém que decidiu não desapegar aos prazeres que o mundo proporciona, aos banquetes do mundanismo. É alguém que decidiu viver a sua vida tortuosa. Então, quando aqui há a citação de que porque sem correção andou, foi uma escolha pessoal dele também. Ele decidiu não querer ser corrigido, né? É aquela pessoa que você conhece que não ouve ninguém, que ele dirige a própria vida, que ele toma rumo da própria vida, que ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, da maneira que ele quer. Isso é uma pessoa que anda sem correção. Porque com certeza teve a oportunidade de ouvir alguém aconselhou, alguém orientou, Deus levantou alguém para, né, tentar despertar a sua atenção e o seu coração, mas ele não quis. Está persistente no seu próprio caminhar. Então é alguém que anda sem correção. E pelo excesso da sua loucura. E por que excesso da loucura? Porque ele continua insistindo em levar uma vida errada. Porque as consequências já começam a surgir, consequências ruins começam a se tornar uma realidade e ainda assim ele não se arrepende. Pelo contrário, ele continua persistindo. É uma pessoa que vê a sua família, a sua vida sendo comprometida, a sua família sendo comprometida, talvez o trabalho sendo comprometido, ou seja, ele percebe que as áreas da sua vida estão sendo comprometidas, mas ainda assim não abre mão. Possivelmente por causa do orgulho, né? Nós vamos falar até, se Deus o permitir, no próximo domingo, né, nos cultos em Lagoinha Vereda, de nós vencermos o orgulho, que tem sido um grande vilão, um grande gigante, que tem derrubado muita gente,
que poderia estar no pódio hoje celebrando a vitória, né? A conquista em sua vida, né? Agregando valores em sua vida, mas por causa do orgulho não consegue, não chega a esse lugar ou a essa realidade. Então o excesso da sua loucura, ou seja, é de alguém que insiste em cometer erros, em fazer escolhas erradas, mesmo gerando consequências ruins, mas continua persistindo. É uma grande loucura de você perceber que deu ruim a sua escolha e que você ainda persiste em escolher errado, né? Essa é a verdadeira loucura. A gente acha que louco é aquele que rasga dinheiro. Louco também é aquele que persiste no erro. Aquele que já está vendo que a situação não está boa, que as consequências começam a surgir, que os frutos estão amargos e continua lançando semente ruim. Isso é loucura, né? Pelo excesso da sua loucura andará errado, ou seja, né, algo presente, né? Ele andará errado. A escolha que ele teve para si determinou a qualidade, né, do seu caminhar, né? Do padrão de vida que ele vai levar, da realidade que ele vai viver, né? Então é alguém que não tem princípios para escolher, não tem maturidade para as consequências e infelizmente acaba se desqualificando para viver uma vida proposital em Deus, para viver uma vida com qualidade, para desfrutar das verdadeiras riquezas, que não é o dinheiro, que não são os bens, né? Mas é Cristo, é os seus princípios, é a sua palavra e o que as mesmas nos proporcionam quando construímos uma realidade no qual Deus nos concede, que por exemplo é a família, é o casamento, são os filhos, né? Então essas são as verdadeiras riquezas que vêm do alto, que vêm de Deus para mim e para você. Então o sábio é aquele que está atento. Então por isso, meu irmão, minha irmã, para nós terminarmos, eu deixo para o teu coração: pense bem nas suas escolhas. Busque conhecimento para as escolhas que você vai tomar, né? Decida ser sábio, adquira conhecimento, nunca pare de aprender, cuidado com os relacionamentos, né? Esteja bem posicionado com sabedoria, a sabedoria vai contribuir para o seu posicionamento com qualidade, né? Não seja orgulhoso, né? Tenha sabedoria para, por exemplo, você casado, casada, tenha sabedoria, busque sabedoria para viver a vida a dois, né? Se você for parar para refletir, antes de você se casar, quanto tempo você dedicou para obter conhecimento para viver o casamento? Com certeza, né? Não generalizando, mas com certeza, muitos deixam a desejar, assumem uma responsabilidade sem conhecimento nenhum, achando que só se resume em viver debaixo do mesmo teto, pagar as contas, talvez dividir algumas contas para que um e o outro pague e pôr a comida dentro de casa. Mas vai muito além disso a vida dois. É propósito, é missão, é chamado, é vocação, né? Então tenha cuidado e esteja atento com as suas escolhas e seja visionário para ver as consequências que as suas escolhas irão proporcionar, né? Não tem como você semear feijão e querer colher chuchu, né? Aquilo que você semeia é aquilo que você vai colher, aquilo que você planta é aquilo que você colhe. E as nossas escolhas são semeaduras diárias que nós fazemos para a nossa vida. Se a sua vida hoje se encontra ruim, é porque você fez uma semeadura ruim. Se a tua vida hoje você a considera boa, e lembrando que quando eu defino vida boa ou vida ruim, o padrão ou o crivo para nós chegarmos a essa conclusão é a palavra de Deus, né? Para termos essa compreensão se a vida está boa ou não. E vida boa é uma vida no centro da vontade de Deus. É uma vida que colhe as bênçãos do Senhor. É uma vida que caminha em novidade de vida sob as bênçãos do Senhor sobre si. Como Paulo mesmo disse, né, em gratidão ao Senhor, porque Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Então todo tipo de bênção e qualidade de bênção que a minha vida e a tua vida precisa ou vier a precisar, Deus já nos concedeu. O que você precisa é só escolher diariamente permanecer nessa realidade, sob o governo dos céus, sob o governo de Deus, sendo alguém sábio na sua geração, fazendo a diferença na sua geração. E com certeza você não só terá a oportunidade de construir, né, uma realidade para si de uma maneira abençoada, mas Deus irá poder usar a tua vida como referência para muitas pessoas que precisam de ajuda. Quando nós paramos para refletir sobre a desenvoltura da sabedoria, meu irmão, não é para nós, mas é para servir o próximo. O que Deus faz em nós nunca para em nós, mas sim vai se estender através de nós, como um testemunho, como uma referência, não por nós, mas tudo por Ele. Porque se temos hoje algo para oferecer da parte de Deus, não começou em nós, começou nele. E o que temos dele é graça, é misericórdia. Nós não merecemos, mas por meio do seu imenso amor por mim e por você, Ele nos abençoou. Ok? Então eu deixo aqui para você o capítulo 5, para que você reflita, aprenda, divulgue para o maior número possível de pessoas
essa live, né? Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, clique no sininho para receber os nossos conteúdos, os nossos materiais. E eu espero poder estar servindo você, visando a tua edificação, o teu crescimento, o teu progresso. Ok? Deixa eu orar abençoando a tua vida. Pai, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pelos teus conselhos divinos, e eu oro pelos meus irmãos, para que todos nós juntos, como família e corpo no Senhor, possamos crescer em graça, em sabedoria e no temor do Senhor. Faz de nós uma geração sábia, que se posiciona, que está atenta com a realidade que nos é concedida no Senhor para ser vivida, e que possamos viver com muita intensidade, aprendendo sempre aos pés do Senhor. Quero poder abençoar cada vida e família representada que nos assiste. Toda sorte de bênçãos seja sobre as nossas vidas, e que a paz que excede todo entendimento guarde os nossos corações hoje e sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Um beijo pro teu coração. Deus te abençoe. Tamo junto. Pra cima.